E aí galera, tudo bem? Hoje mais um vídeo aqui de curiosidades aleatórias. Temos bastante coisa sobre corpo humano, sobre geografia, sobre história. Então fica aqui comigo, vamos nessa e é isso. Mas antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Augusto, pode me chamar de Guto. Aqui no canal a gente fala bastante sobre cultura geek, então temos bastante vídeos sobre animes, games, filmes, séries e alguns vídeos sobre curiosidades. Então se você gosta desses assuntos, já se inscreva aqui no canal, deixa um like aqui nesse vídeo, pode deixar agora. Se você não gostar, cara, no final do vídeo pode tirar, não tem problema, mas já deixa agora pra começar bem esse vídeo, tá? Então bora lá comigo. Eu duvido que você saiba me dizer qual que é o músculo mais forte do corpo humano. E não vale falar que é o seu braço, que é o seu abdômen, que, enfim, não é, tá? O músculo mais forte do corpo humano é quem? A língua. Isso mesmo, proporcionalmente ao tamanho dela, ela vence até o bíceps e até mesmo o coração. A língua, ela é formada por um conjunto de músculos que nunca para. Você tá sempre falando, você tá sempre mastigando, você tá sempre engolindo, então ela nunca para de funcionar. E o mais doido é que ela nunca se cansa. Você não tem fadiga na língua. Ela é tipo uma atleta olímpica, tá ligado? Aliás, você já tentou segurar a língua enquanto ri? Impossível, ela tem vida própria. Você sabia que o polvo tem 3 corações e tem o sangue azul? Pois é, esses animais são incríveis e cheios de surpresas. 2 dos corações servem para bombear o sangue até as guelras, e que é onde acontece a respiração dele, né, a oxigenação do sangue. E já o terceiro coração envia o sangue pro resto do corpo dele. Mas mais curioso é que quando o polvo nada rápido, esse terceiro coração simplesmente para de bater. E é por isso que eles preferem rastejar, sabe? Eles ficam ali no fundo do mar, rastejando com os tentáculos. Nadar cansa, até pra quem tem 3 corações. E sobre o sangue azul? Então, isso acontece porque ao invés de hemoglobinas, como o nosso sangue, os polvos têm hemocianina, né, que é uma outra proteína que ela é rica em cobre. E é por conta dela que se dá essa coloração meio azulada do sangue dos polvos. Incrível, né? Você sabia que no Japão tem uma ilha que existem mais gatos do que pessoas? Isso mesmo. A ilha de Aoshima, também conhecida como Ilha dos Gatos, e por que será, né? Ela tem mais felinos do que moradores humanos. Para cada pessoa tem cerca de 6 gatos vivendo por lá. Eles circulam livremente pela rua, deitam nas janelas das casas, sobem nos telhados e até acompanham os turistas como os verdadeiros guias daquele lugar. A presença desses gatos lá na ilha começou quando alguns pescadores levaram alguns gatos para meio que dar uma controlada na quantidade de ratos que tinha na ilha, e que consequentemente também tinham muitos ratos nos barcos. Então eles começaram a levar esses gatos nas viagens deles. Mas acabaram que eles gostaram tanto ali da ilha que acabaram ficando e se multiplicaram. E é isso, né? Hoje a ilha virou atração turística e um verdadeiro paraíso para amantes dos gatos. Você já deixou uma panela de arroz fora da geladeira por uns 2 dias e foi ver o que aconteceu? Pois é, ruim, né? Péssimo. Mas você sabia que existe um alimento que nunca estraga? Pois é, o mel é o único alimento que não estraga. Isso mesmo, ele pode durar literalmente milhares de anos sem perder nenhuma das suas propriedades. We have evolved alongside the honeybee in a symbiotic relationship. Em tumbas do Antigo Egito, arqueólogos já encontraram potes com mel com mais de 3.000 anos. E o mais impressionante é que eles ainda estavam próprios para o consumo, né? Eles estavam muito bons e não estavam numa geladeira. Isso acontece porque o mel naturalmente ácido tem pouca água
e contém enzimas que inibem o crescimento de bactérias e fungos. Então, assim, é um lugar péssimo para bactérias se proliferarem. É como se a natureza tivesse criado um conservante perfeito, praticamente eterno. Por isso, aquele pote de mel na sua casa, ele pode durar para sempre, desde que bem armazenado. Ele pode dar uma empedrada? Pode, mas isso não significa que ele tá ruim. Bem, que os animais são inteligentes, isso a gente já sabe há muitos anos. Os animais como golfinhos, cachorros, eles estão dentre dos animais mais inteligentes que a gente tem na natureza. Mas sabia que nesse grupo super inteligentes também estão dentro deles os corvos? He does all sorts of voices. He say, hi, hi. Good job! Esses pássaros são tão espertos que eles conseguem usar ferramentas para conseguir comida, resolver problemas complexos e até planejar o futuro, né? E dizem que um dos grandes marcos da humanidade foi quando a humanidade começou a pensar no futuro e por isso que ela desenvolveu tanto, né? Se desenvolveu tanto. Bem, os corvos estão aí e já estão começando a planejar o futuro. O mais curioso é que eles também têm memória social, né? Conseguem reconhecer rostos humanos e até guardar rancor. The boss lady Lucienne is not your master. told me you'd say that. Isso mesmo, se um humano for hostil com um corvo, ele não vai só lembrar disso, mas pode até avisar outros corvos que aquele ser humano é uma ameaça para eles. Em algumas experiências, né, alguns experimentos, os corvos que foram maltratados passaram a evitar ou até atacar as pessoas responsáveis. Mas não só qualquer tipo de pessoa, as responsáveis, as que fizeram aquelas coisas ruins com eles. Mesmo depois de anos. Incrível, né? Eles têm uma inteligência comparável à de primatas em vários aspectos, como ser humano. Eu aposto que você gosta de comer frutas. Manga, morango, banana, tomate. Pois é. Tomate é um fruto. Né, ele, né, biologicamente, né, de acordo com a botânica, um fruto de verdade ele precisa se formar a partir de um único ovário da flor e ter várias sementes dentro, que é exatamente o caso do tomate. Né, biologicamente o tomate é um fruto, diferente de um outro bem conhecido por aí que todo mundo fala que é um fruto, que é uma fruta e que todo mundo ama, que é o morango. O morango, ele é um pseudofruto, né? Ele nasce de várias partes da flor e aquelas sementinhas do lado, sabe? Aquelas sementinhas pretas do lado de fora do morango, aquilo na verdade são os frutos individuais do morango. Ou seja, o morango é uma farsa botânica. Engraçado pensar, né, que o que a gente sabe sobre frutas em geral na cozinha e pra comer é bem diferente da definição científica delas, né? Você sabia que os tubarões existem há mais tempo do que as árvores existem? Parece meio que inacreditável, né? Mas é verdade. Enquanto as árvores mais antigas surgiram há cerca de 350 milhões de anos atrás, os tubarões já nadavam pelos mares há mais de 400 milhões de anos atrás. Ou seja, eles estavam aqui muito tempo antes dos dinossauros, das florestas e até mesmo da maioria dos continentes que a gente conhece hoje. Né, eles sobreviveram a 5 extinções em massa e continuam sendo alguns dos predadores mais eficientes do planeta. E o mais interessante é que, apesar de serem tão antigos, seu corpo evoluiu tão bem que mal precisou de grandes mudanças ao longo das eras. Né, os tubarões são verdadeiras relíquias vivas da história da Terra. Bem, que o Google é um dos maiores sites de buscas da internet e uma das empresas mais valiosas do mundo, isso todo mundo já sabe. Mas você sabe que o Google foi criado por estudantes como se fosse um projeto de faculdade? Pois é, em 1996, o Larry Page e o Sergey Brin, né, estudantes da Universidade de Stanford, eles estavam trabalhando num sistema, né, com o objetivo de organizar a internet. O projeto inicial se chamava Backrub e analisava os links
entre as páginas para entender qual delas era mais ou menos relevante. A ideia era tão inovadora que eles acabaram criando um mecanismo de busca que revolucionaria o mundo digital como um todo, né? Em 1998, 2 anos depois, nascia oficialmente o Google dentro da garagem de uma amiga deles, né? E aí o resto é história. Hoje, o que começou lá atrás como um projeto da faculdade, um projetinho acadêmico, virou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Incrível, né? E já sabe, né? Se você gosta desse tipo de curiosidade, já se inscreva aqui no canal, que eu sempre trago histórias inovadoras desse tipo aí. E bem, o vídeo de hoje fica por aqui. Continua aí no canal, não se esquece de dar um like, de se inscrever aqui e comenta aí embaixo se tem alguma dessas curiosidades que você achou incrível ou que você achou meio até, putz, não dá pra acreditar. É isso, vamos conversar aí nos comentários. Até mais!